paz do Senhor, queridos amados irmãos. Vamos estar dando continuidade sobre a nossa reflexão da complexidade do homem. No áudio anterior estava falando para vocês acerca dessa complexidade e também como lidar com essa complexidade de uma forma mais natural, mais tranquila, vamos dizer assim, quando passamos a ser uma nova criatura, a ter o novo nascimento, Quando Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nicodemos, na lógica humana, ele começa a questionar e a perguntar ao Senhor como pode um homem voltar ao ventre de sua mãe. E Jesus esclarece dizendo que na verdade é necessário nascer da água e do Espírito. Então Jesus estava ensinando um ensinamento diferente do que Nicodemos estava pensando na sua lógica humana. Jesus estava ensinando para Nicodemos que não é nesses pensamentos humanos que Jesus estava falando. Jesus estava falando um assunto diferente, ser uma nova pessoa, semelhante à vida que Adão vivia com Deus lá no Éden, ou seja, uma vida íntegra, uma vida pura, limpa, uma vida totalmente longe do pecado, longe das coisas maliciosas e maldosas que tem nesse mundo, viver uma vida em santidade. Ou seja, Adão ele deixou de viver essa vida depois que ele e Eva desobedecem a Deus e ambos foram expulsos do Éden, já não podendo mais viver essa plenitude da graça, essa plenitude da santidade de Deus, a qual Deus proporcionou para Adão naquele tempo. Ou seja, Jesus estava falando de um novo nascimento, viver uma vida longe do pecado, renunciar o pecado, viver uma vida diferente. E aí traz mais complexidade ao falar do novo nascimento. Quando o apóstolo Paulo fala: assim todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Ele está nos tratando aqui uma informação que já não vivemos mais como nós vivíamos quando estava no mundo. Que mundo é esse? O mundo a qual nós estávamos vivendo uma vida de pecado, uma vida que nós vivia à noite, acordada, bebedeira, vida de prostituição, vida de tantas coisas horrendas que tem no mundo, que muitos praticam. Esta vida, quando nós aceitamos a Jesus, ela é esquecida, ou seja, deve ser esquecida para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Ou seja, a inclinação da carne ela é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Viver a paz, viver a vida e viver o amor de Deus, temos que renunciar à inclinação da carne. Ou seja, as coisas que nós fazíamos como bebida, drogas e tantas outras coisas que envolvem no mundo que prejudica a nossa carne, nosso corpo, vamos dizer assim, não devemos fazer mais. Até porque antes nós não conhecíamos que somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, por nós sermos templo e morada do Espírito Santo, o nosso corpo ele tem que ser cuidado nas conformidades que agrada a Deus e não só nas conformidades que nos agrada. Muitas das vezes nós queremos olhar para o espelho, queremos nos sentir bem, queremos cada vez mais cuidar da nossa aparência, do nosso jeito, enfim. Mas temos que também perguntar para o nosso Deus o que agrada a Ele, o nosso modo de viver, o nosso modo de nos vestir, o nosso modo de falar. Tudo isso Deus vai nos educando e nos ensinando a conformidade como agradamos a Ele. Por isso que é um assunto complexo, tá bom? E aqui nesse assunto eu vou tratando um pouquinho mais com essa situação, deixando para vocês aí um pouquinho de, vamos se dizer assim, aguçar um pouco a dúvida, a curiosidade de vocês, para vocês entenderem o quanto é complexo, tá bom? Essa mudança, essas transformações que nós temos na nossa caminhada da vida, até nos tornarmos pessoas
pessoas que realmente agradam ao Senhor em espírito e em verdade, para adorar e exaltar o seu santo nome.